Muito bem, queridos alunos, estamos de volta agora para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Veja só, hoje nós teremos a aula de número 6. O objeto de conhecimento, problemas ambientais, mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade. Química ambiental, métodos de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos. No detalhamento, nós teremos ótica, refração e reflexão da luz. Muito bem, queridos estudantes, agora que nós já conhecemos o nosso conteúdo, o nosso objeto de conhecimento, o nosso detalhamento, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, queridos estudantes, veja só, como o nosso conteúdo hoje é sobre a luz, né, sobre a ótica geométrica, mais especificamente, nós estamos aqui nesse cenário onde nós temos ao fundo a luz do sol, né, porque nós vamos estudar sobre a luz na nossa aula. Então, nada mais justo do que colocarmos aí a emissão de luz pela nossa estrela, o Sol, a estrela que ilumina o nosso planeta. Bem, vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos para darmos início à nossa aula, como, por exemplo, o comportamento da luz e seus princípios. Muito bem, pessoal. A luz, ou como ela é chamada comumente, luz visível, né, porque é uma parte da emissão luminosa do Sol que sensibiliza nossos olhos e faz com que nós tenhamos o sentido da visão, né? A luz visível, como ela é fisicamente caracterizada, ela é uma forma de energia radiante. Então a luz não é só iluminação, né? É energia também. Tanto que nós aproveitamos hoje em dia, é muito comum já nós termos células fotovoltaicas exatamente para aproveitar a luz proveniente do Sol. Então a luz é o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão. E aí a gente está falando da parte das ondas eletromagnéticas que são emitidas pelo Sol, que caracterizam a luz visível, né? Aquela que consegue sensibilizar, então, os nossos olhos. Nós temos que a parte da física que vai estudar o comportamento da luz é chamada de ótica. Mas na ótica, né, nós temos duas divisões. Nós podemos trabalhar com a ótica física, e aí, pessoal, a ótica física é aquela parte da ótica que estuda os fenômenos ópticos que exigem uma teoria sobre a natureza das ondas eletromagnéticas. Falando de outra forma, né? A física, a ótica física, ela trata a luz como uma onda eletromagnética, ok? E aí nós temos na imagem, né, um prisma onde a luz está sendo difratada, ou seja, ela está sendo decomposta nas suas cores fundamentais, né? Porque a luz branca, gente, ela é a união de todas as cores conhecidas, né? Do vermelho até o violeta. Então você vê aí na imagem, né, exatamente essa difração aí provocada pelo prisma. Temos também a ótica geométrica, e é na ótica geométrica que nós estaremos debruçados na aula, que nós estaremos comentando. A ótica geométrica, ela estuda os fenômenos ópticos em que apresentam interesse as trajetórias seguidas pela luz. Ela fundamenta-se na noção de raio de luz e nas leis que regulamentam o seu comportamento.
E aí nós falaremos sobre dois fenômenos, né, que acontecem com a luz, né, fenômenos ópticos muito importantes, né, que são exatamente, como nós vimos lá no nosso conteúdo, o fenômeno da reflexão e depois o fenômeno da refração, né? Nós vamos trabalhar com esses fenômenos na nossa aula. Veja que esses fenômenos ondulatórios, né, porque a luz ela é tratada como onda e também tratada como partícula, ela tem esse comportamento dual, mas esse fenômeno da reflexão e da refração acontecem com ondas, tanto, né, que nós vamos estudar esses fenômenos com relação às emissões de ondas de luz, ou seja, com a luz visível. Vamos começar então falando sobre a reflexão. Pessoal, a reflexão da luz é um fenômeno físico onde a luz, ao incidir sobre uma superfície, muda de direção e retorna ao meio de onde veio, sem que haja mudança desse meio material onde ela está se propagando, né? É importante a gente lembrar que a luz, ela não precisa de meio material para se propagar. Como ela é uma onda eletromagnética, ela pode se propagar no vácuo. Dessa forma, a luz emitida pelo Sol consegue chegar até o nosso planeta, consegue chegar até a Terra. E esse fenômeno da reflexão aí, ele também pode ser explicado de uma outra maneira, com uma maneira mecânica, por exemplo. Quando você pega, por exemplo, uma bolinha de tênis, vamos supor, e atira essa bolinha contra uma parede, ela bate na parede e volta para você, ou seja, ela reflete na parede. Acontece uma coisa muito parecida com a luz. Ela, ao incidir sobre um obstáculo, ela reflete nesse obstáculo e volta para o mesmo meio que a gente chama de meio incidente, tá certo? Vamos assistir agora uma pequena animação mostrando então esse fenômeno da reflexão. Observe. Temos uma fonte de luz que emite raios de luz, né? Que a gente chama de feixe, né? Quando a gente tem só uma emissão é um raio, quando a gente tem vários raios a gente chama de feixe de luz. E observe aí o que acontece quando essa luz incide sobre uma superfície polida, como um espelho, por exemplo. Ela bate na superfície e retorna para o mesmo meio, certo? Isso porque ela está sendo emitida de uma forma angular, tem uma angulação, né? Se ela estivesse sendo emitida com raios perpendiculares, ela voltaria refletindo na própria lanterna, né? Mas você tem aí para você observar como é a reflexão. E esse tipo de reflexão aí a gente chama de reflexão regular, porque a gente tem dois tipos de reflexão. A gente tem a reflexão regular ou tem também a reflexão que a gente chama de especular. A maior parte das reflexões, pessoal, que acontecem no cotidiano são reflexões especulares, né? Porque nem todas as superfícies são polidas como um espelho. Porque a reflexão regular, ela acontece em superfícies lisas e polidas, como espelhos, onde os raios de luz são refletidos em uma única direção, formando imagens nítidas. Então, é por causa da reflexão que a gente consegue observar a nossa própria imagem num espelho plano, ou num espelho convexo ou côncavo, né? E a gente vê, se a superfície for bem polida, a gente vai ter uma imagem nítida, porque a reflexão, ela acontece de forma regular. Então, quando a reflexão é de forma regular, a gente consegue ver a imagem dos objetos de forma nítida. Já na reflexão que a gente chama de especular, ou também é chamada de reflexão difusa, ela ocorre em superfícies irregulares, como paredes e tecidos, onde os raios de luz são refletidos em várias direções, dispersando a luz e tornando a imagem menos nítida, mas permitindo a visualização do objeto. Veja, quando a gente fala de imagem nítida, é a nossa própria imagem, por exemplo, né? Quando você está
na frente de um espelho plano, você vê a sua imagem nítida. Se você estiver na frente de uma parede, você não vai ver a sua imagem refletida pela parede, porque não acontece a reflexão regular, mas acontece a reflexão difusa. Você consegue enxergar o objeto, a parede, por exemplo, você enxerga, tá certo? Então, a maior parte dos objetos, ele reflete a luz difusamente. Nós enxergamos os objetos porque eles estão refletindo a luz, e a luz sensibiliza os nossos olhos e a gente enxerga o objeto. Mas quando a gente tem a reflexão regular, além de a gente enxergar o objeto, a gente também vê a nossa própria imagem refletida pelo objeto. Essa é a principal diferença aí entre a reflexão difusa e a reflexão especular. Mas o fenômeno da reflexão é regido por duas leis muito importantes. São as leis da reflexão. E aí, pessoal, olha só aqui, nas leis da reflexão nós vamos ter duas, tá? Nós vamos falar de cada uma delas. Aqui nós temos uma delas, né, que a gente chama de primeira lei da reflexão. Ela diz o seguinte, olha, o raio incidente. Quem é o raio incidente, pessoal? Esse cara aqui, ó, é o raio que chega na superfície. A gente tem aqui na imagem, por exemplo, um espelho refletindo a luz de forma especular. Então, olha só, a gente vai ter aqui, tá, no espelho, o raio incidente, o raio refletido. Quem é o raio refletido? É a luz que é refletida, é o raio que volta, que bate na superfície e volta. E também a reta normal. E o que é essa reta normal, né, pessoal? A reta normal, gente, é uma reta imaginária que passa pelo ponto de incidência. O ponto de incidência é esse aqui, é o ponto P, ó. Essa reta pontilhada aqui, ó, que passa pelo ponto de incidência, e ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície, ela é chamada de reta normal, tá certo? Essa reta normal, o raio incidente, o raio refletido, estão todos situados no mesmo plano. É a primeira lei da reflexão. Raio incidente, raio refletido e a reta normal, que é perpendicular à superfície do ponto de incidência, estão todos no mesmo plano. Essa, então, é a primeira lei da reflexão. Já a segunda lei da reflexão, vamos ver agora, diz o seguinte: o ângulo de incidência. Quem é o ângulo de incidência, pessoal? O ângulo de incidência é esse ângulo que é formado entre a reta normal e o raio incidente, tá certo? Veja que o ângulo de incidência não é o ângulo entre a reta e a superfície. Tem muita gente que confunde, que pensa que o ângulo de incidência é o ângulo em que o raio faz com a superfície. Não é. O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio e a reta normal. E também o ângulo de reflexão, olha só, o ângulo de reflexão é o ângulo formado entre a reta refletida, ou seja, o raio refletido, e a reta normal. Esses dois ângulos aí, pessoal, eles são idênticos, tá? O ângulo de incidência que a gente chama normalmente de θi, de incidência, ele é exatamente igual ao ângulo θr, que é o ângulo da reflexão. Essa aí é a segunda lei, então, da reflexão. Os ângulos de incidência e de reflexão são idênticos, eles são iguais. A reflexão da luz, pessoal, ela tem diversas aplicações práticas aí no nosso cotidiano, como, por exemplo, os espelhos. Os espelhos, eles oferecem reflexão regular. Olha aí na imagem, a imagem do pote refletida pelo espelho plano. A reflexão regular permite a formação de imagens em espelhos, tanto planos quanto os espelhos esféricos, né? São aqueles espelhos curvos. Ok, pessoal? Também nós temos como aplicação da reflexão
os instrumentos ópticos. E aí nós podemos citar como esses instrumentos ópticos o telescópio, nós podemos citar o microscópio, tá certo? Também os óculos, né, que são bem mais comuns aí, né? Muita gente usa óculos. E o binóculo também. Nós temos algumas aplicações aí tecnológicas que utilizam o conceito da reflexão para o seu funcionamento, tá certo? A reflexão ela é fundamental em instrumentos como telescópios, binóculos e óculos. Ok, pessoal? Também temos uma aplicação tecnológica muito importante nos dias de hoje, que é a aplicação, né, da reflexão na fibra ótica. Tá certo, pessoal? Olha só, a fibra ótica, dentro lá da fibra ótica, internamente, né, a superfície interna do cabo, ela é perfeitamente espelhada, fazendo com que a luz reflita várias vezes de forma regular, né, e caminhe por dentro do cabo, por dentro da fibra. A reflexão total da luz no interior das fibras ópticas permite a transmissão de informações em alta velocidade, sendo essencial para a comunicação e também para a internet. Então, nós temos aí algumas aplicações importantes tecnológicas que utilizam o conceito da reflexão. No caso da fibra ótica, a gente chama de reflexão total, né? Porque é uma reflexão que acontece inúmeras vezes, né? Infinitas vezes dentro do cabo de fibra ótica. Temos agora para mostrar para você, gente, um exemplo, uma solução de uma atividade, né? Um exemplo aí para você, que diz o seguinte, olha, a reflexão da luz é um fenômeno físico onde a luz, ao incidir sobre uma superfície, muda de direção e retorna ao meio de onde veio, sem mudar de meio. Sendo assim, julgue as afirmações abaixo e marque a alternativa correta. Então, olha só, nós temos aí a primeira afirmação. A reflexão regular, que a gente acabou de comentar, acontece em superfícies lisas e polidas. Ok, né, gente? Tudo bem até aí. Como espelhos, onde os raios de luz são refletidos em uma única direção, formando imagens nítidas. Olha só, pessoal, essa afirmação aqui, ela está corretíssima, né? É uma afirmação verdadeira, uma afirmação que está correta. Certo? Vamos agora para a nossa afirmação número 2. O ângulo de incidência formado entre o raio incidente e a reta normal é igual ao ângulo de reflexão formado entre o raio refletido e a reta normal. Também uma outra afirmação que está corretamente feita, ou seja, é uma afirmação verdadeira, 1 e 2. Terceira afirmação. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal, que é perpendicular à superfície no ponto de incidência, estão todos em planos diferentes. Aqui, a palavra diferente é que estragou a nossa afirmação. Se fosse em planos iguais, né? Aliás, o correto seria, né? Porque não tem mais de um plano, né? Eles não ficam em mais de um plano, é só um plano. Então, aqui, o correto seria dizer que estão todos no mesmo plano. Em planos, não. No mesmo plano. No mesmo plano. Aí, a afirmação estaria correta. Então, a terceira afirmação é uma afirmação falsa. Nós temos apenas aí corretas como sendo a afirmação 1 e a afirmação 2. Estão corretíssimas. Somente 1, não. Somente 2, não. 1 e 2 estão corretas. Ok, letra C. 2 e 3 estão corretas? Não. 1 e 3 estão corretas? Também não. A afirmação correta
A letra que você deveria marcar nesse exemplo é a letra C, de certo. Então, olha aí, né? Ok, pessoal? Muito bem. Vamos agora para a nossa refração, que é o segundo fenômeno que a gente vai estudar hoje, né? A refração da luz. E aí vamos começar explicando, então, o que é a refração. Refração é o fenômeno que ocorre quando uma onda, no caso a luz, né, que a gente está aqui usando como exemplo, né, estamos tomando a luz como uma onda eletromagnética, passa de um meio para o outro, de características distintas, tendo sua direção desviada. E a gente aqui tem essa imagem, tem esse desenho, né, onde eu tenho dois meios diferentes. Aqui o meio 1 é o vácuo, sem a presença de meio material. O meio 2 é um meio qualquer, que eu estou chamando de M. Podia ser a água, podia ser o ar, certo? Mas aí, pessoal, olha só como é agora o fenômeno da refração. A luz, né, ela incide na superfície, ela está vindo daqui, ó. O raio incidente está vindo do vácuo. Olha a setinha, né? A setinha aqui dizendo que está vindo para a superfície, né? Esse meio aqui do meio é o meio de separação entre o vácuo e o meio M. Então, quando a luz incide no meio de separação desses dois meios diferentes, né? No ponto, né, de separação, ela é desviada, ela muda a sua direção. Veja que ela está incidindo aqui com um ângulo, só de exemplo, 45 graus. Um ângulo entre o raio incidente e a superfície. Esse ângulo aí não é o ângulo de incidência, hein? Esse ângulo aí é entre o raio e a superfície. O ângulo de incidência, ele está aqui, ó. Ele estaria bem aqui, se eu desenhasse a reta normal, aí esse ângulo aqui seria o ângulo de incidência. Assim como o ângulo de refração seria esse daqui, ó. Entre a reta normal e o raio refratado. Veja que o raio passa de um meio para o outro e muda a sua direção. Mas ele não vai mudar só a direção, pessoal. Ele muda a direção, mas ele também muda outras características da onda, que a gente vai observar agora. Veja, independentemente de cada onda, sua frequência não é alterada na refração. No entanto, a velocidade e o comprimento de onda podem se modificar. Na verdade, se modificam. A única coisa que não muda é exatamente a frequência da onda. Através da refração, é possível explicar inúmeros efeitos como o arco-íris, a cor do Sol no pôr do Sol e a construção de aparelhos astronômicos. Então, olha só, gente, a gente tem telescópios refratários aí para observar o céu. Temos também o fenômeno do arco-íris, que acontece por causa da refração também, certo? São fenômenos que são explicados pela refração. A refração de ondas também obedece a duas leis, muito parecidas lá com a lei da reflexão. Primeira lei, o raio incidente, a reta perpendicular à fronteira no ponto de incidência, que é a reta normal, e o raio refratado estão contidos no mesmo plano. Olha só como é muito parecida com a primeira lei da reflexão. Está todo mundo aí no mesmo plano, raio incidente, raio refratado, está aqui o raio incidente, está aqui o raio refratado, certo? E a reta normal, está aqui a reta normal, essas retas estão todas no mesmo plano, é a primeira lei. Já a lei número 2, também conhecida como lei de Snell, esta lei, ela relaciona os ângulos e as velocidades e os comprimentos de onda de incidência, de refração, sendo matematicamente expressa por. Olha só a lei de Snell. O seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é diretamente proporcional à velocidade da onda que incide dividido pela velocidade da onda que refrata, assim como os comprimentos de onda também. Comprimento de onda da onda incidente
dividido pelo comprimento de onda da onda refratada. Importante a lei de Snell, a gente vai já usar essa lei aqui. É possível verificar experimentalmente que a velocidade de propagação nas superfícies de líquidos pode ser alterada modificando-se a profundidade deste local. Então, o que ele quer dizer com isso aí, gente? Quer dizer que quando a gente olha objetos que estão em outro meio, como por exemplo, você olha do ar para a água, como eu tenho aqui, ó, o rapazinho aqui que quer arpoar o peixe, ele enxerga o peixe numa posição virtual. Não é a posição onde o peixe realmente está. O peixe está numa profundidade maior. Veja só, a posição real do peixe está mais embaixo, né? O que ele tem aqui é uma posição aparente, tá? Porque a refração ela pode nos enganar. Como está vendo aqui na imagem, ó, parece que os lápis aqui que estão no copo, eles estão quebrados, né? Mas não estão, né? É por causa da refração que a gente enxerga dessa forma. Temos agora o exemplo número 2 da nossa aula, exatamente para a gente usar a lei de Snell para comprovar que quando acontece a refração, a gente tem uma mudança de velocidade do raio, né, da onda eletromagnética, do raio de luz ou da onda, né, quando ela refrata. Um raio luminoso proveniente do ar, veja que o meio agora é o ar, né, o meio incidente é o ar, incide sobre a superfície de um lago de águas límpidas, formando um ângulo de 60 graus com a reta normal. Esse é o ângulo de incidência, tá? Ao ponto de incidência. O raio ultrapassa a superfície da água e a penetra, formando um ângulo de 45 graus com a reta normal. Esse cara aqui é o ângulo de refração. Sabendo que a velocidade da luz no ar é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? A velocidade da luz aproximada, né? Determine a velocidade da luz na água do lago. Então, a luz penetrou na água, vai mudar de velocidade. E a gente tem aqui as informações, né, os dados, seno de 60, 0,87, seno de 45, 0,7. A gente vai considerar, então, esses valores. Solução. Então, para a gente resolver esse problema, a gente tem que usar a lei de Snell, tá? E exatamente a parte da lei de Snell que relaciona os senos dos ângulos de incidência e refração com as velocidades da onda no meio incidente, que no caso aqui o meio incidente é o ar, e o meio refratado é a água. Então, olha só a parte da lei de Snell que a gente pegou, seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração vai ser igual à velocidade da onda no ar dividido pela velocidade da onda na água. E aqui a gente tem os dados, né? Ângulo de incidência 60 graus, ângulo de refração 45 graus, velocidade da onda no ar, 3 vezes 10 a oitava, a gente vai descobrir então a velocidade dessa onda na água. Substituindo os dados, olha só, pessoal, seno do ângulo de incidência, como está lá no exercício, é o seno de 60 graus, ou seja, 0,87, dividido pelo seno do ângulo de refração, 0,7. Aí nós vamos ter velocidade da água. Então, 0,87 vezes a velocidade da água é igual a 2,1 vezes 10 a oitava, que é exatamente, ó, 3 vezes 0,7, certo? E aí, nós vamos multiplicar os meios pelos extremos aqui, né? Já está aqui 0,87 vezes a velocidade da água, é igual a 2,1 vezes 10 a oitava. Velocidade da água, então, velocidade da onda na água, vai ser 2,1 vezes 10 a oitava dividido por 0,87, que vai dar 2,41 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Esse é o resultado da divisão 2,1 por 0,87. Então, vai dar 2,41 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ok, pessoal? Então, aqui está a resposta para o nosso exemplo. Ok? A velocidade realmente mudou porque a onda está se propagando agora na água. Muito bem, pessoal. Encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau.